Será que é possível presumir a morte de alguém? Presumir que alguém tenha vindo a falecer? Sim, pessoal, é possível e o Código Civil regula isso. E se você está aí no primeiro ou segundo semestre do curso de Direito, você vai acabar se deparando com essa matéria e vai notar aí uma certa dificuldade, pelo menos eu notei, né? Uma certa dificuldade porque não é muito claro e não é uma situação que nós estamos acostumados, que acontece no dia a dia, né? Realmente a morte de pessoas, a gente tem a notícia, né? A gente vê nos jornais e essas coisas, mas a presunção da morte já não é algo tão comum assim. Então é importante que você saiba, até mesmo para a prática. Por exemplo, imagine aí um vizinho ou um colega, alguém que você tenha um conhecimento e essa pessoa deve um dinheiro para você e de repente essa pessoa sumiu, nem a família tem notícias dela. Então é possível que entre aí uma situação de morte presumida, certo? E é isso que a gente vai ver hoje. Eu estruturei aqui, organizei esses tópicos e eu quero começar falando para você sobre uma situação. No caso, existe aí a morte presumida com declaração de ausência e sem declaração de ausência. O que a gente vai tratar hoje aqui é um pouquinho mais complicado aí, tá? Que é a morte presumida com declaração de ausência. Então, tá organizado assim, certo? É sobre isso que a gente vai falar e eu começo falando sobre a questão do desaparecimento. Conforme eu falei agora, o desaparecimento da pessoa vai implicar alguns pensamentos aí, né? Imagine só se essa pessoa some e deixou os bens dela sem nenhum cuidado, né? No caso, não orientou ninguém para que cuidasse dos bens dela. E ali aquela pessoa tem direitos e deveres, ela também tem dívidas, né? Ela tem bens, mas ela também tem dívidas. E tudo isso. E aí essa pessoa some de repente, saiu para comprar cigarro e ninguém nunca mais viu, né? Aquele velho exemplo. Então, perfeito. E a gente tem essa preocupação e também uma outra, né? Essa pessoa some e se alguém começa ali a administrar os bens, e se essa pessoa volta? Como vai acontecer com os bens dela, né? Então tem essa preocupação também. E se essa pessoa veio a falecer, realmente falecer, esses bens eles têm que ser divididos, né? Administrados e divididos. Então tem tudo isso, né? Você vê que não é algo tão simples assim. A pessoa desapareceu, além da preocupação da pessoa ter desaparecido, né? Preocupação da família, dos amigos, você vai se deparar também com situações jurídicas que impactam fortemente aí no âmbito jurídico, no âmbito dos bens dessa pessoa, da sucessão e tudo mais. Então é sobre isso que a gente vai falar. Aqui já falei o que impacta, né, o desaparecimento da pessoa e as fases da morte presumida, certo? São basicamente 4 fases aí que você vai se deparar com essa situação da morte presumida. A doutrina, ela traz essas 4 fases, né? Uma forma de organizar o tema, pessoal. E aqui, para ficar mais organizado ainda e para o vídeo não ficar tão comprido assim, porque realmente é um tema bem complexo, a gente vai falar da fase 1 e da fase 2, basicamente, para você entender um pouco melhor. E aí, quando você for para a leitura dos artigos, vai ficar muito mais claro, certo? Pelo menos essa é a intenção aqui. Perfeito. 4 fases, vou falar as 4 fases para vocês, tá? A primeira é essa aqui, fase da declaração preliminar de ausência. A segunda é a sucessão provisória, a terceira é a sucessão definitiva e a quarta e última fase, que vai vir a acontecer depois de pelo menos uma década aí, 2 décadas, tá? Que é a quarta fase, que é a transmissão dos bens, a transmissão da propriedade dos bens. Certo? Perfeito. Então vamos falar aqui da declaração preliminar de ausência. O que seria isso? Para que aconteça a morte presumida com declaração de ausência, tem que haver a declaração preliminar de ausência. E quem pode solicitar? O interessado ou o Ministério Público pode requerer isso. E como vai ser esse requerimento? Pessoal, o interessado ou o Ministério Público, nesse exemplo que eu dei no começo do vídeo, né? Imagine que tem alguém que está devendo dinheiro para você e sumiu do mapa. Você é um interessado em ter uma notícia dessa pessoa, não é? Você é interessado em saber se ela está viva, se ela não está. Então, você é um interessado a requerer a declaração preliminar de ausência, certo?
Então, você vai ter que provar que essa pessoa não deixou o procurador, ou se ela deixou o procurador, porque realmente a pessoa ela pode sumir de repente, sei lá, 5 meses, 1 ano, algum tempo aí, e deixar procurador para administrar os bens. Mas aí então você vai ter que provar que se ela deixou o procurador, você vai ter que provar que o procurador, no caso, né, o mandatário, o código ele traz esse termo, mandatário, ele não quer exercer ali o mandato, ou não pode, às vezes ele não pode mesmo, né? De repente ele deixou o irmão mais novo de 12 anos para exercer o mandato ali, para administrar os bens dele. O único parente que ele tem, o irmão mais novo. Então é uma situação um pouco complicada, né? É um exemplo, tá? E que ele não deixou o procurador. Então você vai ter que provar alguma dessas 3 situações aqui para pedir a declaração preliminar de ausência. Provado isso, pedido num processo judicial, né, vai ser o juiz que vai declarar a ausência. Declarada a ausência, pessoal, vai entrar aqui, ó, uma sentença, vai ser através de sentença, que vai ser averbada. Então, já indo um pouco mais para a parte prática, né, você vai ter uma sentença que vai ser averbada aí no cartório de registro civil de pessoas naturais. Perfeito, essa abreviação que eu coloquei aqui, tá? E aí vai ser nomeado o curador, que no caso, se essa pessoa for casada ou tiver uma companheira, será ela a curadora dos bens, curadora ou curador dos bens, certo? Perfeito. E aí vão ser expedidos aí editais. Por que editais? Ora, porque de repente essa pessoa sumiu, mas está viva, pessoal. A gente está aqui num processo de morte presumida, então nada mais justo do que expedir editais. Imagine que de repente alguém se mudou aí perto da sua casa há algum tempo e aí você abre lá o jornal, né, que seja, Diário Oficial, alguma coisa assim, e olha lá, nossa, João da Silva, esse aqui é o vizinho novo que mudou esses dias, aqui está falando que ele está desaparecido, que ele, né, foi declarado ausente, então entra tudo isso, tá? Então, por quanto tempo vai ficar emitindo editais aí, chamando essa pessoa, anunciando sua ausência no caso? Vamos lá, essa também é uma dúvida, né, que acaba gerando algumas pegadinhas aí, principalmente em provas, mas bem simples, tá? Com o procurador, 3 anos, vai ficar emitindo editais durante 3 anos. Sem procurador, durante 1 ano. Logicamente, né, pessoal, com o procurador um pouco mais de tempo, porque a pessoa pelo menos teve o cuidado de deixar alguém lá cuidando dos bens, né? Mas é um exemplo só. Então a gente tem aqui com ou sem procurador. E aí, feito isso, a gente já pode entrar na fase 2, que é a sucessão provisória, como eu havia falado. E aqui vai começar com os legitimados para poderem aí requerer a sucessão provisória. O Código Civil ele vai trazer aí 4 incisos, se não me engano, sobre esses legitimados. Aqui eu coloquei os principais, mas eu comento outro também. No caso são os herdeiros, o cônjuge e o credor, tá? O credor de dívidas vencidas, no caso, que é um exemplo que eu dei no começo do vídeo. Imagine que alguém está devendo para você e sumiu do mapa. A dívida venceu e você realmente tem interesse em saber onde essa pessoa está, qual que é o paradeiro dela, certo? Então a gente tem esse exemplo só para ilustrar mesmo que pode haver sim situações nesse sentido, tá? Por isso que a lei regula. Então se alguém sumiu, não é cada um pegando o que acha que é seu, não. A lei vai regular a situação, certo? Então, herdeiro, cônjuge ou credor e também aquelas pessoas que teriam algum direito decorrente do falecimento, né, daquela pessoa. Lembrando que a gente está falando aqui de morte presumida. Então, nada mais justo que aquelas pessoas que teriam algum direito decorrente do falecimento dessa pessoa podem solicitar também a sucessão provisória, certo? Eu só não coloquei aqui por uma questão de espaço mesmo. Perfeito. Aqui o juiz ele vai emitir uma nova sentença, uma nova decisão, né? Então a gente teve uma aqui que foi averbada lá no cartório e a gente vai ter uma outra aqui também. E essa decisão ela vai ser eficaz depois de 180 dias. Então o juiz decidiu hoje a sucessão provisória. Amanhã já podem aí os bens serem divididos, abrir o testamento, começar inventário e a coisa toda? Não, ainda não, pessoal. Por quê? Porque 180 dias depois da sentença que vai ter a eficácia. Passou 180 dias, perfeito,
pode começar aí no caso, abrir o testamento, abrir o inventário e a transmissão e posse dos bens, transmissão da posse dos bens, tá? E aqui morto com asterisco, porque é como se fosse morto já, né? Então, ele vai ser tido aí como morto, essa pessoa que desapareceu, e vai transferir a posse dos bens conforme os interessados, conforme os herdeiros, conforme o que consta em testamento, ok? E uma outra observação que eu tenho que passar para vocês aqui sobre essa parte, transmissão da posse dos bens, é o quê? Lembrando, pessoal, é transmissão da posse. Se você está no começo do curso de Direito, você não vai saber exatamente a diferença entre posse e propriedade, mas saiba que essa pessoa que tem a posse dos bens, ela ainda não pode vender, pessoal. Lembrando que aqui a gente só está na segunda fase da morte presumida, dessa situação, né? No caso, morte presumida com declaração de ausentes. A gente só está na segunda fase, tem mais duas aí. Então, pense bem, até essa segunda fase, sim, pode haver, até o final da segunda fase, a transmissão da posse dos bens, mas ainda não pode haver a venda desses bens por essas pessoas que receberam, certo? E uma outra situação é sobre garantia. Veja só, aqui a gente está ainda numa situação que não está definida, porque é a parte da sucessão provisória e não sucessão definitiva, e nem transmissão plena dos bens, certo? Se a gente está nesse ponto, pessoal, a pessoa não tem a propriedade dos bens, ela não pode vender. Ela vai ter que fazer o que então? Prestar uma garantia. Então vamos lá, abrir o testamento e lá estava escrito que o fulano que sumiu deixou o carro para o seu vizinho, por exemplo, né? Seu vizinho era uma pessoa muito humilde e o carro ficou para ele. Ok, para essa pessoa, no caso o vizinho, pegar esse carro, né, e poder usar, fazer ali o que bem entender, conservando bem, logicamente, ele vai ter que prestar uma garantia. Então, se o carro custa 30 mil, ele vai ter que prestar uma garantia mais ou menos nesse valor ou no valor do carro mesmo, certo? Agora, uma outra coisa. O cônjuge e os herdeiros, né, eles precisam prestar garantias. Os herdeiros, no caso, os ascendentes, aí, os filhos dele, por exemplo, os filhos da pessoa que sumiu, né, que foi declarada ausente aí, e depois declarada morta, vão ter que prestar garantias. A esposa dele, ou se for mulher que sumiu, o esposo dela, ou que seja, né, em qualquer relação aí, vai ter que prestar? Não, pessoal, não vai ter que prestar garantia, certo? Essa pessoa pode pegar o bem e passar a usar. Até porque, pessoal, por uma situação lógica, normalmente essas pessoas já estão na posse dos bens da pessoa que sumiu, né? Então faz todo sentido aí. Pessoal, então é isso, a gente falou sobre a primeira e a segunda fase, é um vídeo um pouco extenso, mas que o conteúdo ficou bem encaixado aí, bem enquadrado, e acredito que você tenha realmente percebido um pouco melhor as situações referentes a esse tema, certo? Então é isso, se gostaram do vídeo, compartilhem para ajudar na divulgação, deixem suas dúvidas nos comentários e também o que acharam. Não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima!